gente, boa noite, né, a todos. Mais uma vez, bem-vindo aí ao primeiro módulo do Centro de Estudos Proféticos, esse ano 2025, é a primeira vez que a gente reúne. E hoje o tema é um tema muito importante que ajuda no entendimento escatológico, que são as alianças e estudo das eras e dispensações, para a gente poder ancorar muito bem os textos bíblicos, sabendo para qual finalidade ele foi escrito e se ele ainda tem validade no dia de hoje. Então vamos orar primeiramente. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Clamamos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. O Senhor venha derramando, ó Deus, sobre nós nesta hora espírito de sabedoria, de revelação, discernimento e visão do Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa entender a Tua palavra, segundo a qual o Senhor a escreveu, segundo a qual o Senhor a programou. E em nome de Jesus, que ela gere fruto na nossa mente, seja saúde para os nossos ossos e que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse ano, no Centro Profético, nós temos a participação de 4 coordenadores. Gostaria que os coordenadores ficassem de pé nesse momento, só para vocês saberem quem são. Esses coordenadores, eles respondem para os 4, né? Os 3 são especificamente o Luiz Gustavo, o Fábio, o Duarte e eu. Então, esses são os coordenadores do Centro de Estudos Proféticos 2025. Pode sentar, obrigado. Tudo aquilo que remete ao Centro de Estudos Proféticos passa por esse grupo. E esse grupo define igualmente temas, os professores, quais serão datas, isso tudo é decidido. Então, você recebeu aqui um prospecto aqui atrás você tem os temas que serão abordados esse ano. É lógico que os 4 primeiros nós temos certeza deles, assim, o título, porém alguns aqui do segundo semestre pode mudar. Então vai depender de horários disponíveis, professor disponível e também a questão da coerência dos módulos.
Então aqui atrás você tem a programação das 10 aulas desse ano, aulas que são fundamentais para o entendimento escatológico. E aqui você tem também esse momento de anotação. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema. Nós vamos apresentar no início o que a gente chama de visão macroscópica. Depois nós vamos ter um período de descanso, até fazer um lanche, e depois a gente volta para a análise dessa visão. Então é muito importante. Boa parte do que está aqui já está previsto as dúvidas e respostas subsequentes. Então a gente pede não ter uma interrupção no momento da apresentação. Para quê? Para que você espere que às vezes essa resposta já foi contemplada. É claro que depois, quando a gente retornar, aí a gente quer analisar ponto por ponto. Toda vez que você for fazer uma análise, se possível, você cita o texto bíblico no qual você está pensando aquela pergunta ou aquela ponderação. Isso fica todo mundo com liberdade de poder colocar. E a dúvida de um ou questionamento pode ser do outro. Às vezes, nem sou eu que vou responder tudo, outros professores que estão aqui irão responder também, e outros irmãos que estudam poderão. Isso é direcionado pelo Espírito de Deus. Então, o objetivo do estudo do Centro de Estudos Proféticos é preencher uma lacuna, porque muita coisa que você vai ver aqui, você não vai ter oportunidade de estudar na escola dominical. Por isso é que o Centro de Estudo Profético foi pensado. Ele foi elaborado com essa finalidade, de suprir uma lacuna, algo que estava aberto. Então, a gente vai ver aqui várias coisas, algumas serão surpresas, outras não, outras serão novidades, outras os irmãos já vão estar cientes. Pode ir. Volta. Deixa eu ver aqui. Onde volta? Aqui lá? Na série. Hã? Na série. Não, secretário. Tá. Tudo bem. Bom. Hoje nós temos, tá dando para pelo menos assim, mesmo que você não leia tudo, nós pensamos em fazer um folder, mas achamos melhor colocar aqui, porque com o canhão a gente consegue depois entrar em cada um dos pontos. O tema hoje é a questão das eras, dispensações, pode dar um nome que você preferir. Eles são pontos que Deus determinou para ser executado na terra. Então isso é muito importante. Todas as eras ou dispensações ocorrem na terra. Isso é muito importante. Não tem dispensação no céu não, gente. Só na terra. Então, as eras, elas determinam o plano de Deus através de todo o processo. Então nós temos aqui a eternidade, pontos que estão determinados na eternidade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade já presente. Nós temos o propósito eterno, questão da cruz, a graça. Olha a igreja aqui, que é antes mesmo da fundação do mundo. Então a igreja, ela está aqui no plano eterno de Deus. Depois nós vamos entrar em cada detalhe desse. Então a igreja está aqui, o propósito da redenção. Então nós temos aquilo que era, aquilo que é e o que há de vir. Então, essa característica de Deus você vê na criação. Então Deus, ele estava no início, antes da fundação. Então isso aqui é o que nós chamamos reino de Deus, de eternidade em eternidade, então não tem fim. E dentro desse reino
foi criado um reino que é chamado de reino dos céus. E só lá na frente, esse reino, ele é incorporado ao reino eterno de Deus, que é de eternidade a eternidade. Então, nós temos o reino de Deus. Dentro desse reino, nós temos a criação do reino dos céus. É o que você vê em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos, céus, hoje nós sabemos, existem 3. A camada do ozônio é esse céu azul, o céu estelar, e o terceiro céu, que é onde está o trono do Cordeiro, o trono de Deus. Mas a terra, gente, é só uma. Deus criou uma terra só. Então, hora e meia a gente vê até pessoas crentes preocupados em terra, em outros planetas, outras galáxias. Esquece isso. Deus já te avisou que só fez uma terra e colocou uma série de eras nessa terra para executar o plano dele, que é o plano de redenção, que é o plano que o Senhor estabeleceu. Então, nós vamos ver em cada uma dessas eras, Deus colocou o homem numa função. Esse homem vai executar aquela função, ele vai prestar conta, e no final você tem um juízo de Deus. Nós hoje estamos aqui, a sexta era, ou era da graça, ou era da igreja. Olha o milênio aqui, vai ser depois do período nosso aqui. Então a terra está longe de ser destruída ainda. Está faltando ainda um tempão. Então aquele texto lá de Pedro, que os elementos ardendo se desfarão, vai ser no final aqui do milênio, tá? Não é aqui na volta de Cristo, não vai ser aqui, lá no final do período milenar, que é a sétima era. Nós vamos ter uma aula só sobre o milênio, nós vamos ter uma aula só sobre a igreja gloriosa, a igreja de Cristo, e hoje nós vamos focar principalmente nessas eras aqui, Então, o que acontece? Nós, hoje, temos que ter esse cuidado. A partir daí, quando você estabelece um texto, em qual era ele está, para quem ele foi endereçado, com qual finalidade, ele vale hoje ou não vale? Isso é muito importante. Porque se eu abro a Bíblia aleatoriamente, eu posso pegar um texto de uma era que não se aplica na era da igreja. E aí eu vou forçar o texto a que ele atenda a uma expectativa minha ou coisa parecida. Então, o estudo das eras, ele nos mostra o que aconteceu em cada uma, qual foi o propósito de Deus e como Deus agiu no final. Então, esse quadro aí, depois nós vamos voltar nele, porque ali tem cada uma das eras. Então a gente vai ver a era da inocência, a era da consciência, o governo humano, a era das promessas, a lei mosaica, a igreja, como eu falei, vai ter a terceira aula do terceiro módulo só para a igreja gloriosa. O milênio também, nós vamos ter lá no segundo semestre uma aula só para ele. Então, essas eras são de fundamental importância. E aí, na medida que a gente vai progredindo, isso aqui eu queria que você tivesse uma atenção especial. Boa noite. Isso aqui, o tetragrama, que é o nome impronunciável de Deus, por isso que não precisa ter ponto embaixo, né? O que acontece? Ele não precisa ter ponto embaixo. Então, é o Yud, Re, Vav, Re.
é traduzido como Adonai, é traduzido como Iavé, é traduzido como Hashem. Esse nome impronunciável de Deus, ele significa aquele que era, que é e que há de vir. Observe no slide, na foto anterior, que nós vamos ver que nós temos o que era na eternidade e é, as coisas que nós temos hoje na terra, e depois o reino eterno de Deus incorporando esse reino que está no meio do processo, que é o reino dos céus. Então todas as eras, inclusive o milênio, a gente não pode esquecer disso, estão contidas aonde? Na terra, gente. Não tem milênio nos ares, no céu não, igual muita gente. É aqui, ó, a sétima era, é na terra, tá? Então isso é muito, muito importante, porque senão nós vamos começar a criar outras coisas que Deus não criou. Então, o Yud-He-Vav-He, aquele que é, que era e que há de vir. Isso é muito importante e isso está na criação. Então aqui, ó, eu quero uma atenção muito especial para esse nome. Não é um nome qualquer. O Yud-He-Vav-He, que ele está ali, no alfabeto hebraico, cada letra tem um número correspondente. E se você soma as letras do Yud-He-Vav-He, você vai encontrar 5, 6, 5, 10. Por que isso é importante? Porque se você analisar as bases nitrogenadas do DNA, as ligações entre elas para formar a ponte, vai ter na sequência a soma do Yud-He-Vav-He. Ou seja, no DNA humano eu tenho a assinatura do Criador, que é Deus. Então isso aqui é muito importante. Toda a criação tem as bases nitrogenadas que compõem o nome do Senhor, Yud-He-Vav-He, dentro do DNA, comprovando que Deus criou. Se entre aspas, o ser não tem nas bases nitrogenadas a configuração do Yud-He-Vav-He, e isso é cronológico, de acordo com o número de cromossomo de cada espécie, você vai ter uma sequência com o nome de Deus lá, nas bases nitrogenadas, correspondendo à numeração do Yud-He-Vav-He. Então, se você acredita nos dinossauros, eu sugiro que você coloque ele nesse crivo aqui, tá? Então, dá uma analisada, porque ele não preenche esse critério. Então, se você tem que completar cadeia de molusco, cadeia de réptil, é sinal de que Deus não criou aquele ser. Então, ele não existiu. Ok? Então, isso é muito sério. Todo DNA tem a assinatura do Criador. E isso nós vamos ver que um cientista muito esperto, chamado Lavoisier, ele escreveu uma coisa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com certeza Lavoisier deve ter dado uma olhada em Gênesis 1:1. No início criou Deus os céus e a terra. Aquele verbo bará que está lá no significado criar, está no passado, ele é exclusivo de Deus, gente. Só Deus cria. Então nós podemos o que? Transformar. Quem vivenciou aí a pandemia da Covid viu. O vírus já existia, ele foi modificado, transformado, e criaram-se um vírus onde ninguém estava imunizado para ele, soltaram aí e viu o estrago que deu. Então Lavoisier foi muito esperto. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? A Bíblia tem que ser a base do seu raciocínio. Você não pode acreditar no que a ciência fala se não tiver base bíblica para ela. Você já viu aqui o Yud-He-Vav-He. Está muito claro.
e você pode fazer a prova no DNA das espécies. Escolhe qualquer espécie e crava lá, e você vai ficar surpreso de ver o Yud-Re Vav-Re aparecendo sequencialmente. Impossível um ser humano programar algo tão perfeito como esse. Escatologia é o nosso foco, é a ciência que estuda a respeito das profecias bíblicas, as últimas coisas. É importante estudar escatologia? É a matéria mais importante de qualquer estudo bíblico. Você estuda a Bíblia toda e você vê ela desde o início. A gente começa. No princípio criou Deus o céu e a terra, e vai lá em Apocalipse e vê: eis que vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe mais. Então a Bíblia é cíclica, ela começa com céu e terra e termina com novo céu e nova terra antes da eternidade. Só que o estudo escatológico, gente, pouca gente dá importância, porque exige. E hora e meia a gente vê pessoas falando que isso não é tão importante, o importante é eu aceitar Jesus, ir para a glória, viver com Deus. Mas o que a Bíblia fala? Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado. Era Moisés de 120 anos, quando morreu, os seus olhos não se escureceram, não teve catarata, não teve glaucoma, nem degeneração macular senil, e o seu vigor não se aplacou. Isso é ser bem-aventurado aos 120 anos. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais saúde para os seus ossos, mais inteligência, menos Alzheimer, e por aí vai. Então, ser bem-aventurado mostra uma vida boa, uma vida frutífera, uma vida cheia da presença de Deus. E lá em Apocalipse a gente vê escrito na coxa de Jesus, palavra de Deus. A palavra de Deus é a essência de Cristo. Se a pessoa não estuda, é sinal de que tem alguma coisa errada com ela. Porque se ela conhece a Cristo, quanto mais ela estudar, mais ela vai querer estudar, porque ela vai aprender. Gente, é inesgotável a riqueza da Bíblia. Então, quando a gente começa a achar, eu já sei tudo da Bíblia, está uns 2 passos atrás. Provavelmente você ainda não sabe adequadamente, porque a riqueza é enorme, é humanamente impossível caber na mente humana. Mas tem gente que tem a ousadia de falar: eu conheço a Bíblia toda. Ele vai responder diante do Senhor, mas eu acho que ele precisa rever. Esse texto aqui, Salmo 119:18, isso é leitura diária, é oração diária. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não se entende a palavra de Deus com o intelecto humano. Por mais inteligente que você seja, você precisa do Espírito Santo para abrir sua mente, para você enxergar a palavra de Deus e as maravilhas. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:18 também. Salmo 119 é uma exaltação à lei. A lei salva? Lógico que não, mas a lei é a essência de Deus. Fazendo isso, você é bem sucedido, e eu também. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aí novamente citando, o que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus não muda em sua palavra também não, nós é que precisamos entendê-la adequadamente. Josué 1:7 e 8, então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não se apague de sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. A lei mostra a vontade de Deus. Se nós não temos vontade de obedecer à lei, tem alguma coisa errada conosco. E esse crivo é muito importante. Então a escatologia mostra o nosso tamanho, a nossa pequenez. Nós somos pequenos demais. Então, e nós dependemos do braço do Senhor. Tessalonicenses, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação,
porque Deus não nos chamou para imundície, mas para a santificação, orientação para abster da prostituição. Então, a escatologia, ela vai mostrando para nós aquilo que nós somos e por que precisamos disso. Aqui já começa a ter um divisor de água. Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É necessário discernir o que é da igreja e o que é de Israel. Filho de Davi, Jesus tem direito legal de ser o rei de Israel. Filho de Abraão, olha a igreja aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São diferentes. Para a igreja, precisa saber que ela não substitui Israel. E para Israel, saber que Jesus é o Messias, mas teve que vir como cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas que voltará como rei dos reis, Senhor dos senhores. A igreja hoje comete o que a gente chama de erro invertido do judeu. O judeu queria Jesus só como rei, não queria Jesus como cordeiro. E a igreja hoje acha que Jesus só vem como cordeiro, ele não vem como rei dos reis, que ele não vai reinar sobre Sião. Isso é um erro primário, mas que ocorre, né? A teologia da substituição, que é a católica romana, ela gerou essa introdução. Então, a Associação Católica Romana, ela introduziu essa ideia de que a igreja substitui Israel. Hora e meia você ouve falar, de maneira alguma, a igreja não substitui Israel, mas põe a igreja no período tribulacional, está substituindo Israel. Coloca a igreja como detentora das promessas que Deus falou para Israel. É teologia da substituição, entendeu? Acha que Israel não deve existir como nação, teologia da substituição, né? É contra Sião, entendeu? Então tudo isso é o pacote. Então não adianta tirar o título, mas deixar o anzol ferindo as entranhas da igreja. Então o maior desafio nosso é o quê? É não deixar essa ideia que é da substituição, ela é romana e não bíblica. Então isso é um problema. E aqui a escatologia nos ajuda a entender o papel de cada um. Olha o que Jesus respondeu quando perguntaram: Jesus, para quem você foi enviado? Entre outras palavras. Olha a resposta de Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha para esse termo aqui, ó, ovelha. A ovelha perdida nunca deixou de ser ovelha. Jesus não transforma bode em ovelha, pelo contrário, ele separa. Então, as ovelhas, isso é muito importante. Nós temos que procurar, são as ovelhas perdidas. Jesus veio procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vamos ver como que isso vai impactar. Olha para cá, Colossenses 1:26, Paulo está falando uma coisa muito importante para bater contra essa ideia aqui. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas, olha bem gente, todas as gerações, todas as eras estavam encobertas, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então a igreja na Bíblia, o relato dela está de Atos capítulo 2 até Apocalipse 3:22. O restante do assunto é judaico. Se nós encontramos igreja no Velho Testamento, nós estamos declarando que Paulo é mentiroso, porque ele está falando que estava o quê? Oculto. Então não tem igreja no Velho Testamento. Então cuidado se você pega um texto do Velho Testamento, isso aqui é igreja. Abraão é a primeira igreja, cuidado. Abraão não faz parte da igreja na terra, não faz, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos interpretar, porque senão a nossa interpretação vai fora daquilo que a palavra de Deus fala. Paulo deixa muito claro, ó, em todas as gerações estava o que? Oculto, mas que agora, no momento de Pentecostes, está sendo revelado. Então, ó, olha, a doutrina da igreja está aqui, ó, Atos 2 até Apocalipse 3:22. O restante pertence a quem? Israel. Olha a igreja atual.
A igreja de Laodiceia, igreja apóstata, mas ela é de Deus, tá, gente? A igreja de Laodiceia, ela é do Senhor. Todas aquelas 7 igrejas são do Senhor. O que você não pode é achar que a igreja católica está lá dentro daquelas igrejas do Apocalipse. Aí o negócio complicou, porque aquelas pernas que representam a associação romana, ela está na estátua de Daniel. Aquilo é paganismo. Então a igreja católica, ela não está nas igrejas do Apocalipse, não. Porém, olha o que acontece com a igreja de Laodiceia, que é a última etapa da igreja e que precede o arrebatamento. Igreja apóstata, misturada com paganismo. Hoje em dia você vê aí nas igrejas comemorando festa junina, comemora, tem umas que comemoram até Halloween, com a desculpa de que está evangelizando, está atraindo o povo para evangelizar, mas comemora, e por aí vai. O problema das igrejas hoje é isso aqui, ó, travestidas de vestes pagãs. Procura adaptar aos preceitos humanos, aceita qualquer coisa em nome de amor. Demonstra o momento atual que vivemos. Essa é a igreja complicada de Laodiceia. É uma igreja que não é nem fria nem quente, e Deus está a ponto de vomitar ela. Pedro relata isso: deixar o caminho da verdade e seguir o caminho de Balaão. Gente, Balaão é interessantíssimo. Por quê? Nós vamos ver Balaão na igreja gloriosa. Como que você vai ter um paralelo entre a igreja gloriosa e a igreja de Israel. Então, o que acontece? Balaão, ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não mandou. O que ele orientou? Que tivesse uma mistura. O Deus de Israel não aceita mistura, então ele se afasta. Ok? Então, Balaão orientou Balaque a criar isso. E aí o que aconteceu? Israel se deteve em Sitim, o povo se prostituiu com as filhas dos moabitas, foi convidado aos sacrifícios, então juntou-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, mostrando que Deus não se mistura, Deus não muda, Deus não tolera pecado. Tanto é que ele moeu Jesus na cruz. Não esquece disso. Tem gente que, Deus é amor, ele vai perdoar. Deus perdoa quem tem o sangue de Cristo sobre ele. Quem não tem, a situação é terrível. Então, Deus, ele é amor, ele entrega o próprio Filho para morrer no nosso lugar, mas ele não compactua com o pecado. O querubim cobria o rosto para não olhar para a santidade do Senhor. Tamanha é a força disso. Então, sem o sangue de Cristo, ninguém entra na presença de Deus. A pessoa morre. E Deus não tolera o pecado, tá? O Senhor é conhecido por aquele, olha de novo, aquele que era, que é e que há de vir, demonstrado no tetragrama hebraico que a gente falou lá no início. Aquilo que o Senhor escreveu de Gênesis a Apocalipse não pode ser revogado. Agora, vem a pergunta: como é que está? Boa noite. O que o estudo escatológico visa? Arrepender, abandonar pecado, alcançar misericórdia. Bom, por que eu estou tendo que abordar isso aqui? A gente viu que Deus não muda, Ele não escreve uma coisa e agora eu vou desfazer. Não, Deus é Deus, gente, Ele não se arrepende. Até aquele termo lá no Velho Testamento, a Deus arrependeu de fazer o homem na terra. A tradução correta do hebraico não é arrepender, é lamentar, é entristecer. Então não é arrependimento igual o ser humano, errei, não devia ter feito. Não, Deus, Ele é Deus. Então, toda a Escritura, Timóteo fala, é inspirada, Paulo fala para Timóteo, perdão, é inspirada por Deus. Mas será que todo texto que se lê nas várias versões bíblicas de hoje pode ser considerado Escritura Sagrada? Essa pergunta é fundamental. Então, se você lê no original, beleza. Se você não lê, nós recomendamos algumas versões aqui. A primeira delas é essa: Trinitariana, fiel aos textos originais, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada.
Essa última, você tem que tomar cuidado com 2 Tessalonicenses 2,2, o correto é dia de Cristo e não dia do Senhor. Na Almeida corrigida já não tem esse erro. Isaías 14,2, aqui o erro foi mais complicado, o correto é filho da alva. Aqui Isaías está falando de Satanás, inimigo, e não estrela da manhã, que representa Jesus. A Almeida revista e atualizada coloca aqui como estrela da manhã, jamais. Aqui é filho da alva, Ben Boker, é um termo usado para Lúcifer, tá? Estrela da manhã é uma referência a Cristo. Então, tirando esses dois equívocos, o restante tá ok. Então, fiel trinitariana, Almeida revista corrigida, Almeida revista atualizada. As outras não se recomenda, tá, gente? Não se recomenda. Bíblia na linguagem de hoje, NVI, tem muito erro ali, tá? Então, olha aqui, vale a pena confiar na Bíblia? Nós vimos ali o tetagrama, Yud-Rei Vav-Rei, cujas bases nitrogenadas compõem o nome do Senhor na assinatura do DNA. Gente, aquilo é irrefutável. Agora, olha para cá, será que a Bíblia realmente te orienta? Foi tirado exemplos aqui para você ver. Ajuntem as águas debaixo do céu num só lugar, apareça a porção seca. Moisés falou isso em Gênesis 9, pois as águas sobre o céu estão reunidas num só lugar. Que chance teria um homem de escrever isso, um assunto que só seria descoberto 3.500 anos depois? Como Moisés poderia saber que a terra no princípio era coberta pelas águas? A chance disso, gente, se Moisés chutasse tão bem assim, obrigado, você podia colocar ele em qualquer time aí, que ele ia ser um ótimo centroavante, ele não errava um gol. Olha só, a chance é de 1 em 31 elevado à 10ª potência. Ou seja, olha a chance aqui, ó. Como que Moisés chutou e acertou? Lógico que não, foi o Senhor quem falou com ele. Então, ciência, primeiro confere na Bíblia, igual Lavoisier, espertinho fez. Na natureza nada se cria, nada se perde. Deus criou tudo, a gente só pode o quê? Transformar, virou lei. Então, olha que coisa interessante. Formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. Em 82, a NASA relatou os ingredientes necessários para formar um homem, pode ser encontrado no barro. Olha lá, ó. Olha a diferença de dado. Eclesiastes 1:7, todos os rios se deslogam para os mares, e eles não enchem, 1000 anos antes de Cristo. Galileu descreveu isso aonde? 1630, diferença de 2.500 anos, é tempo para valer. Então, vale a pena confiar naquilo que a Bíblia fala, nós não podemos desprezar ela não. Então, literal, tá? Tem figurinha de adereço aqui não, literal. Limpeza da água corrente, Levíticos 15:13, para purificação, 1490 anos antes de Cristo. Pasteur e Cook relataram aonde? Em 1800 depois de Cristo, a diferença de 3.000 anos. Olha lá, gente, as orientações para o povo judeu na limpeza, entendeu? Como que o ser humano podia, eram escravos no Egito, não tinha como saber. Isaías 40:22, ele é quem está sentado sobre o círculo da terra. Isaías afirmou 700 anos antes de Cristo. Quem falou para ele? Magalhães só descobriu em 1519, diferença de 2.200 anos. Jó, ali foi até o inimigo que falou. Deus perguntou: de onde vens? E ele responde ao Senhor: de rodear e passear pela terra. Então, essa ideia de que a terra é plana, aqui foi de propósito, tá? Em vez de falar plana, eu botei plana. Não dá, gente, a Bíblia já falou que não é, então não tema não, tá? Então esse aqui é o problema às vezes do crente, que ele quer, eu vou mudar esse negócio. Não muda, porque já está lá, é uma terra só, então não vai procurar em outra galáxia, perde seu tempo com isso, não vai gerar galardão. Estuda a Bíblia que você vai ser bem sucedido. Eclesiastes 1:6, relato do circuito dos ventos.
Salomão sabia isso 1000 anos antes de Cristo. Quem falou para ele? Hadley iniciou o relato dos giros dos ventos no século 17. Só que isso só foi confirmado mais recentemente. Então, olha a diferença de tempo quando você pega essas orientações. Bom, então pera lá. Se as orientações científicas todas são confirmadas, por que as profecias não são? E quantas profecias? Os chamados grandes eventos. Estão faltando o que? 20, tá? O primeiro é o arrebatamento. Ele deflagra os outros. 590 profecias sobre os grandes eventos. Já foram cumpridas até hoje 570. Falta só 20. Existem mais de 300 profecias cumpridas na pessoa de Jesus. A probabilidade de acertar 8 em 300, olha aqui, ó, gente. Chute não dá na Bíblia, não. Ou falou ou não falou. Ou a mão do Senhor veio sobre o profeta ou não veio. E aqui, ó, olha a figueira aí, ó. Nós temos que dar um desconto para os reformistas, Calvino e Lutero, porque eles não tinham Israel existindo. Para nós é mais fácil. Mas com todo respeito, se eles orassem um pouquinho mais, não iriam falar o que falar. Figueira, Israel. Quando vires a figueira florescer, Jesus está falando, Mateus 24, sabei que está próximo o verão, é o dia que Jesus chega na terra para governar, o sol da justiça. Por isso que a gente ceia de noite, a ceia noturna, porque nós vivemos à noite. Nós só vamos ter o sol da justiça quando Jesus voltar, pisando no Monte das Oliveiras. Olha aqui, Israel ficou de 70 depois de Cristo, falar nisso, a Igreja Católica, não ela naquele momento, mas o Império Romano, roubou a menorá de ouro, 1 tonelada, em 70 depois de Cristo, está lá no Vaticano, não sei porquê, uma mera coincidência, está lá no Vaticano, o judeu já pediu de volta, até hoje não devolveu. O Império Romano estava perdendo as guerras, resolveu largar a espada e vestiu de igreja. E vai continuar assim até o momento oportuno, onde ele volta a ser um sistema militar. Então, em 70 depois de Cristo, Roma destrói Israel. Israel fica até 1948 depois de Cristo, aproximadamente 1890 anos. Quando vires a figueira florescer, sabei que está próximo o verão, Jesus fala. Segundo a antropologia, qualquer nação que fique mais de 500 anos sem se reunir é considerada extinta. A única exceção do mundo é Israel, 1890 anos e depois porque Jesus falou, quando vires a figueira florescer, sabei que está próximo o verão. Tem até uma música que eles cantam lá, que fala assim, avotei no Shoashim, nossos pais são as raízes, Narno, Abrahim, nós somos as flores, né? Eu mesmo já quase com 60 anos, eu gosto de ficar falando isso, aí eu ponho minha mãe, né, só para brincar, eu falo com ela, avotei no Shoashim, né? Nossos pais são as raízes, e nós somos as flores. Eu estou mais para a raiz, né? Já tenho até apelido de ancião, então isso aí é só uma brincadeira, mas olha, gente, 1890 anos, todas as outras, passou de 500, nunca mais existiu. Olha aqui, ó, a única exceção do mundo. Então, olha aqui, Deus falou que ia trazer de volta Israel, e Ele está cumprindo. Então, as profecias bíblicas, elas são o quê? Literais, não é figurino, não é adereço, não, é literal, é literal. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos apresentar. Bom, dispensações adzeres, Deus criou isso, recai em períodos bem definidos, separados com início e fim, sendo o reconhecimento dessas divisões ou dos propósitos de Deus em cada uma delas um dos principais fatores para a correta interpretação bíblica. Todas as eras ocorrem na terra,
Deus criou o homem aonde, gente? Sobre a terra. Então toma cuidado. Toma cuidado com aquela bota 7 léguas que o astronauta pisou na Lua e formou aquela pegadinha lá. A Lua, a água, não está no estado líquido. Se não está no estado líquido, não tem como erodir o solo, perdão, a rocha. Se não tem como erodir a rocha, como é que vai formar solo? Entendeu? Então a igreja, ela tem que raciocinar. Você não pode aceitar o que a ciência fala cegamente. Deus colocou um limite no homem, tá? Olha o limite aqui, ó, sobre a terra. Sobre a terra. Tá bom? Divisões, eras, períodos, dispensações, espaços de tempo sucessivos. Ou seja, tem que terminar um para começar o outro. Não tem intercalação. Não tem. Ah, está ocorrendo a era da igreja, que na terra do milênio já está lá no céu. Quem falou isso? O Senhor não. O Senhor não fala. Então ele coloca sequência. E a criação mostra os 7 dias, não é à toa. Não é à toa. Tá? Não é. Dispensações. O homem, no início, ele é colocado por Deus em uma posição de privilégio e responsabilidade, e no final vemos a falha do homem e o resultado um julgamento justo de Deus em todas as dispensações. E olha elas aqui, ó, 7: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça. Olha o milênio aqui, ó, reino milenar. Todas as dispensações, Deus determina início e o fim. A primeira delas, era da liberdade ou era da inocência, está lá, Gênesis 1, 27 até 3, Gênesis também, 3,16. Nela nós temos a primeira aliança que Deus faz com Adão. É condicional, tá? Só tem 2 alianças condicionais. Essa edênica é a primeira e é a dela, e é uma delas. A outra é a mosaica. A mosaica também é condicional. As outras todas são incondicionais. Não depende do homem, depende de Deus. A aliança edênica, ela é condicional. A aliança consistia em Adão, ele ia ter vida e bênção, ou morte e maldição, de acordo com a fidelidade dele ao Senhor. Quais eram as responsabilidades de Adão? Ser fértil, subjugar a terra, domínio sobre os animais, vegetais como alimentos, cuidar do jardim do Éden. Essa era a responsabilidade de Adão. Então, condicional. Se Adão não pecar, ele vai permanecer na presença de Deus continuamente. Ele teve um limite. Deus não foi egoísta. Proibiu Adão só de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Deus podia ter falado a Adão: eu vou te dar só 10%, você 90% você não come não. Não, Deus liberou tudo, menos uma. E aí, esse era o limite. Para mostrar para Adão que ele depende de Deus. O que foi concedido ao homem, gente? Posse abençoada, corpo, mente, espírito, natureza perfeita, tudo necessário para o deleite da vida. Provavelmente Adão e Eva, homem e mulher mais bonito que já passaram sobre a face da terra. A Bíblia relata de Absalão, né? E diz que da ponta do cabelo à planta do pé não se via nele defeito algum, mas tudo indica que Adão superava ele na beleza, e Eva também, como mulher. Então, ou seja, estava tudo favorável. Existe aqui algumas alianças que são chamadas alianças do pacto. Eu coloquei aqui porque a primeira delas seria isso. Tem pouca base bíblica para sustentar isso aqui. Teoricamente seria feita com Adão. Sugere que se Adão obedecesse a Deus, ele estaria seguro em seu estado espiritual, receberia vida eterna. Tem pouca fundamentação bíblica, praticamente Gênesis 2,17. E a gente viu que isso não aconteceu. Então, essa aliança das obras, ela seria uma coisa teórica. Muita gente defende ela, mas não tem muita consideração bíblica para isso não. O que acabou não acontecendo. Você vê, Adão e Eva nem tinha natureza pecaminosa ainda e erraram. Cada um de nós no lugar dele também iria errar.
Então, olha o pecado entrando, ó, Gênesis 3, 1 a 6, Adão e Eva pecaram, e olha o resultado, vem o julgamento de Deus, morte espiritual, permissão de viver de modo natural, mas o espírito dele morreu. Foi a primeira coisa de Adão e Eva, morreu o espírito, o corpo ainda ficou, teve conhecimento do pecado, teve temor de Deus, perdeu a comunhão porque foi expulso do jardim, não estava mais ali na presença de Deus. Então Adão e Eva aqui, eles perderam essa condição de vivência com Deus. Nós vemos como que a misericórdia de Deus, apesar daqui, ó, Gênesis 3,15, a gente já vê a promessa do Redentor. Esse texto aqui é muito interessante. O que nós temos nele? Aqui nós temos a primeira importância sobre a questão de igreja de Israel. Gênesis 3,15 fala o seguinte: o descendente da mulher, a mulher é Israel, vai ferir a cabeça de Satanás, o inimigo, e este, Satanás, vai ferir o que? O calcanhar, o tornozelo. A palavra Iacov, que é Jacó em hebraico, significa tornozelo. Então, quando você joga para Apocalipse 12, aquela mulher que está lá no deserto, em hipótese nenhuma pode ser igreja. Igreja não dá origem ao Messias, e sim Israel. Igreja é corpo de Cristo. Aquela mulher é Israel. E quem vai guardar o testemunho do Senhor lá no período tribulacional são os judeus. Então, Iacov vai ser tocado no período tribulacional. Então, por isso que igreja não vai no período tribulacional. Aquela mulher de Apocalipse 12, ela é Israel e não igreja. Então, aqui a gente vê a introdução da misericórdia de Deus sobre a nação judaica e sobre a igreja também. Aliança de redenção estabelecida entre Deus Pai e Deus Filho. Essa é a segunda aliança, chamada aliança do pacto, e muitos teólogos defendem, porque foi lá na eternidade em que Deus faz uma aliança com Cristo com relação à salvação do homem. Cristo assume prover a salvação a todo aquele que nele crê, e Deus aceitaria o sacrifício do Filho para a remissão de pecado. Efésios confirma isso, 1,4, antes da fundação do mundo. A gente viu naquele, bom, depois eu vou voltar naquele slide lá de novo. Nele fomos também escolhidos. O propósito divino para a salvação, ele é eterno. Então muita gente defende essa aliança de redenção. Essa já tem uma base bíblica maior para poder defender, mas eu só citei ela aí. Ela não é considerada uma continuidade de plano. Aliança da graça, em que Cristo é considerado o mediador da aliança e como representante daqueles que confiam nele. Condição para o homem depositar a fé em Cristo como Salvador. Não separa os propósitos de Deus para Israel, a igreja e as nações. Então essa aliança, ela fala mais do propósito de Deus de salvação do que de uma aliança de testagem humana, vamos falar assim. Mas elas existem. Então, o importante é esse. A aliança adâmica é uma aliança incondicional. O que Deus fala para Adão? Deus aqui está declarando ao homem o seu destino em vida. Tu és pó e ao pó tornarás. Qual ser humano que não está destinado a morrer? Tem gente que morre intraútero, tem gente que morre logo depois que nasce, tem gente que morre cedo, tem gente que morre mais. O fato é que todo ser humano vai morrer. A carne, Deus condenou o pecado na carne, e isso não tem volta, tá? Então Deus aqui é incondicional, não depende do homem. Eu e você já nascemos condenados à morte. Hora e meia eu falo isso com os pacientes. Doutor, eles falaram comigo que eu estou condenado a morrer. Eu pensei, mas todo ser humano está condenado a morrer? Sem decisão. A gente só não sabe de que doença e nem quando, né? Mas tu és pó e ao pó tornarás. Até hoje o homem está sujeito às consequências dessa aliança. É incondicional, aliança adâmica, né?
Do suor do teu rosto comerás. Se alguém comeu, alguém pagou. Se alguém comeu de graça, alguém pagou. Aumento das dores, tirando a mulher que recebe anestesia no parto, uma cesárea ou mesmo parto natural com anestesia, a questão de submissão ao marido. Então aqui as dores do parto, né? Só você ir na maternidade você vai ver que a mulher sofre para dar luz. Isso está valendo desde lá, ó, é incondicional. Se não tomar anestesia, vai sofrer. A questão de submissão ao marido é a coisa mais difícil para a mulherada, viu, gente? É ser submissa ao marido. E para o marido a coisa mais difícil é amar a mulher incondicionalmente, como Cristo amou a igreja. Eu citei aqui para não ficar uma coisa só unidirecional, mas isso aqui foi o Senhor que falou, na condição adâmica. Retirou o acesso do paraíso. Onde é que está o paraíso hoje? Hoje a gente sabe, é o chamado Gan Eden. É o mesmo termo que é usado para aquele local do seio de Abraão, onde Jesus relata aquela parábola com o rico e o Lázaro. Depois Jesus transporta ele para o terceiro céu. Condenação à morte física, todo ser humano terá que morrer fisicamente. Consequências da aliança adâmica, que é o quê? Uma definição de Deus com relação ao pecado do ser humano. Aí, depois que Adão e Eva é expulso do paraíso, depois que Deus traz juízo sobre aquele primeiro momento da aliança edênica e define a aliança adâmica, as consequências dela. Então, a aliança adâmica, nós sofremos ela até hoje, mesmo se você for um crente fiel. Você tem risco de morte. As mulheres têm a questão do parto, se tiver parto vai sofrer as dores. Do suor do teu rosto comerás. Antes a terra dava o sustento, agora não. Quantas horas aí, Blas? 20 horas. 20 horas. Na hora que a Cris vai me dar um sinal ali, aí nós damos uma pausa. Era da consciência, gente, a segunda era, tá? Nós vimos a primeira, a era da inocência, fora do pecado, agora a era da consciência. É a era da determinação humana, vai de Gênesis 3:7 até Gênesis 8:11. Maldição sobre Satanás, né? A antiga serpente, o antigo dragão, sobre Adão e Eva, aliança com Adão e Eva, né? Que é a questão das orientações que Deus vai fazer pós-pecado. O que é requerido nessa era da consciência? Que Adão vivesse segundo a sua consciência, de acordo com o conhecimento de Deus que lhe foi concedido. Consciência podia convencer o homem, porém não era suficiente para trazer a vitória. Ou seja, a pessoa ter consciência do que é certo e do que é errado não é suficiente para ela andar na presença de Deus, para ela ser bem sucedida, tá? Você pode saber, eu também posso, mas isso não nos garante vitória sobre o pecado, não garante. Então a era da consciência é uma era que vai perpetuar sobre as nações aí até o juízo final. Nós vamos ver, aí tem as exceções de acordo com as outras eras. Natureza pecaminosa, que é muito importante. Olha, os filhos de Adão manifestam a natureza pecaminosa. Recusa de Caim de trazer a oferta de sangue para a remissão de pecado. Aquela oferta de Caim e de Abel, Deus aceitou a de Abel e não a de Caim. Por quê? Caim deu a oferta de primícias, correto. Só que antes, olha aqui, ó, oferta de sangue para a remissão de pecado, gente. Deus não aceita culto de quem não nasceu de novo. Não esqueça disso. Deus não aceita culto de quem não nasceu de novo. Só se o sangue de Cristo tivesse sobre o indivíduo. Aqui era de bicho, para poder trazer a imagem até a crucificação de Jesus. Então Caim queria que Deus aceitasse ele do jeito que ele estava, sem fazer remissão de pecado. Esse é o erro de Caim, por isso foi rejeitado. Se fizesse certo, não seria aceito. Caim não atentou para a remissão de pecado. Primeira coisa do ser humano,
preocupar com a sua aceitação diante de Deus. Eu preciso ser aceito, e eu só sou aceito mediante o sangue de Cristo. Civilização resultante de Caim ou a natureza pecaminosa, tá? Aí toda a sequência. Morte física se torna comum. Quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso antes de pecar, eu não sei te responder. Mas daqui para frente a morte física ficou comum. Aumenta o nível da perversidade do coração humano, gerou a necessidade de julgamento. Julgamento sobre Caim, sobre a humanidade em geral, morte física. E no final dessa era vem o que? O dilúvio. Encerra a dispensação da consciência. Aqui a gente vê a manifestação da graça de Deus, com um exemplo de Enoque, e também com a família de Noé, né, que Deus guardou. Então Deus preserva a linhagem do Messias, né, através de Noé, e demonstra soberania em julgar o mundo, e manifesta aqui a graça, Noé e sua família. Então, olha como que Deus é misericordioso. Em todas as eras, com o erro humano, Deus sempre manifesta a graça, salvando, livrando, mantendo a linhagem do Messias, e isso é uma característica de Deus. Então, essa é uma era importante. Então, você vê até onde ela vai. Então, cuidado com o texto dela. A era do governo humano, ela vai de Gênesis 8:20 até 11:9. Mostra a chamada aliança noélica, é incondicional, tá? Então nós vamos ver só a aliança edênica e a mosaica, que são condicionais, depende do homem. A incondicional depende daquilo que Deus falou e acabou. Promessa aqui, ó, depois do dilúvio, não vai destruir a terra com dilúvio. O arco-íris mostra compromisso de Deus. Então, ó, não vai. E olha para mim isso aqui, ó, Gênesis 8:22. Pessoal aí que preocupa com a ecologia demais, gente. Crente não tem que botar a cabeça nisso, não. Crente não tem que preocupar com bicho. Crente não tem que preocupar com ecossistema. Não. Crente não vai fazer coisa errada. Não vai incendiar a floresta, não vai matar bicho de forma desordenada. Crente não vai julgar, poluir rio. Não vai fazer isso, porque temor a Deus. Mas olha aqui, ó, enquanto a terra durar, Deus está falando com Noé. Não sou eu não, gente, é Deus, ó. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, o que? Não cessarão. Não cessarão. Então é uma perda de tempo o crente se envolver com ecopatologia, clima. Não adianta. As catástrofes naturais de Apocalipse é o Senhor derramando ira, não é esforço humano que vai gerar isso não, tá? E todo o iceberg que flutua, gente, 90% dele já está debaixo d'água, só 10% está para cima, e isso é absorvido por todas as correntes marítimas, né? O Marco Aurélio já fez o cálculo aí para nós e mostrou que isso não vai fazer diferença alguma, tá? Então, ó, cuidado onde você põe seu coração. Deus está falando, ó, enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Quem está garantindo isso é o Senhor. Deus falou, acabou. Renovado ao homem a ordem de multiplicação e povoar a terra, manter o domínio do homem sobre os animais, mas agora o consumo de carne foi permitido, embora o de sangue não foi liberado. Governo humano, dado ao homem o direito de matar os homicidas. É a primeira vez que aparece isso na Bíblia, tá? Ou seja, pena de morte para quem mata. Isso está no governo humano. Governo humano, o que acontece? Olha as confusões. Noé embriagado, logo depois do dilúvio, lá perto do Monte Ararat, 5.400 metros de altitude, tá? Isso aqui é interessante. A Turquia tem um tratado internacional, ganha milhões, para não deixar você nem eu chegar lá perto. Tem um círculo de 100 quilômetros ao redor do Monte Ararat, porque a arca de Noé está lá em cima. Se comprovar, cai a teoria da evolução por terra, né?
Então a Turquia ganha um dinheirão. O mais próximo que você chega do Monte Ararat não é na Turquia, é pela Armênia, a 200 km de distância. Você vê o cume dele, é todo coberto de neve, 5.400 metros de altitude. Só que Noé, como o Elias gosta de falar lá, ele bebia socialmente, e aí ele ficou embriagado. Não só ele, como a turma toda. E aí nós temos a irreverência de Cã. Cã, que era filho de Noé, o que acontece? Tudo indica, quando fala a nudez do varão, é a mulher do varão, gente. Não é que eles estavam rindo de Noé pelado, não. Tá? A nudez do varão é a mulher do varão. Então Cã descobre a nudez de Noé. Ele tem atividade sexual com a mulher de Noé, e daí tudo indica que o filho dele é Canaã, e daí a maldição sobre Canaã. A única explicação mais lógica que eu recebi foi essa, foi o Meno que deu, que é judeu lá de Israel, e ele explicou o porquê. Então o termo lá do hebraico, Metzarek, é o termo que é aqui, ó. Então estavam todo mundo embriagado, e Cã resolve fazer essa violência contra a mulher de Noé. Noé depois descobre, e a maldição vai sobre Canaã e não sobre Cã. Poxa, que maldição é essa? O menino não tem culpa de nada. Por quê? Porque ele é filho de um incesto. Né? Deteriorização moral e religiosa, valorização da vontade e do desejo humano em detrimento da obediência a Deus. Deus falou, crescer e espalhar pela terra, povoai a terra. Não, vamos unir aqui, vamos ficar todo mundo junto. Eles queriam fazer o contrário daquilo que Deus queria. Como na era anterior da consciência, o governo humano falhou em frear o pecado do homem, resultando aonde? Na Torre de Babel. Olha o que acontece. Confundir a linguagem do homem e dispersar a civilização. Com relação aos filhos de Noé, Deus designa Sem como aquele por meio do qual a linhagem messiânica vai chegar. Prerrogativas da era, isso aqui é muito importante. Então, era da consciência e do governo humano continuam nas dispensações posteriores para todas as civilizações, tá? Então, todas as civilizações vão ser julgadas pela sua consciência e pelo governo humano, pela lei que ela tem, que se seguiram serão julgadas pela obediência ou não daquilo que o Senhor determinou. Isso aqui, gente, é que vai configurar livro dos vivos, que vai ser aberto lá em Apocalipse. Cuidado, tem livro da vida e livro dos vivos. Eu só vou explicar isso e aí dá a pausa. Livro da vida é o livro do Cordeiro, é o livro daqueles que são salvos. Livro dos vivos, daquele indivíduo que está vivo naquele momento. Depois vai abrir lá para julgar as obras deles. Aqui, ó, consciência e governo humano. Quando Moisés fala, risco meu nome do livro, é dos vivos, não é da vida não. Se a sua Bíblia está a tradução vida, ela está equivocada. Moisés não era idólatra. Moisés amava Deus acima de todas as coisas. Então ele jamais iria falar, se o Senhor não puder conduzir esse povo, tira o meu nome do livro da vida. Não, tira o meu nome do livro dos vivos. Tira, me mata, eu não quero viver mais aqui. Mas Moisés jamais iria colocar o povo de Israel acima do Deus vivo. Não. Então, cuidado com as traduções. Então, vamos dar uma parada aqui, gente. Tem um lanchinho ali, depois nós vamos dar uma continuada. É muita coisa, eu estou procurando ser o mais objetivo que eu posso, mas vamos dar uma mexida aí para vocês descansarem. Tem um lanchinho ali, tem um banheiro logo